Olá, tudo bem? Hoje eu vou te ajudar a compreender que a oratória pode ser algo muito mais simples do que normalmente a gente entende. Vou basear a nossa conversa em 3 pilares e vou te mostrar o quanto esses 3 pilares podem tornar a sua comunicação oral muito mais eficaz, de maneira muito direta e muito simples. Quais são esses 3 pilares? Espontaneidade, autoridade e script. É preciso que você seja espontâneo na tua fala, espontânea na tua fala. A tua fala não pode ser ensaiada ao ponto de oferecer à plateia a impressão de que você está ali encenando, de que você está criando um personagem para que eles possam te ouvir. Autoridade. É importante que a tua plateia tenha em você uma referência naquilo que você está falando. Portanto, eu digo sempre para as pessoas que estudam comigo, não tente ser autoridade em tudo. Eleja aquilo em que você de fato tem competência para falar com autoridade e que de fato a plateia vai reconhecer em você a autoridade no assunto abordado. E roteiro. O segredo dos grandes palestrantes, dos mais famosos palestrantes do mundo, não é a gigantesca habilidade em oratória, a excelente retórica, o perfeito entendimento da persuasão. Não é. Você vai encontrar os melhores palestrantes com uma boa história para contar e com um roteiro muito bem descrito. Quando a gente fala em roteiro, basicamente a gente está falando do script. Se a gente for analisar a estrutura oferecida pelos maiores professores de oratória de todos os tempos, todos eles culminam basicamente na divisão da peça oratória, da sua fala, em 3 pontos, começo, meio e fim. Então é preciso que a sua fala tenha começo, meio e fim. No começo, você precisa dizer do que você vai falar. No meio, você vai falar aquilo que você disse que iria falar. E no final, você vai tratar da importância daquilo que você falou e apresentar os objetivos que sejam referentes à conclusão da tua fala. É simples assim. É tão simples quanto andar para frente. É um passo de cada vez. Você vai falar do que você pretende falar, dizer o que você disse que iria dizer e você vai mostrar as importâncias e as implicações daquilo que você falou para a sua plateia. Isso pode parecer simples, e é simples, mas quando a gente pensa em script, quando a gente pensa em roteiro, a gente está pensando basicamente numa maneira de fazer com que esse assunto se torne de tal modo atrativo para quem nos ouve que ele não deixe de prestar atenção. Me permita fazer aqui uso de alguns exemplos que não são necessariamente da oratória, mas que estão sendo muito utilizados nos scripts dos grandes palestrantes. É muito comum que quando a gente esteja assistindo um capítulo de uma novela, por exemplo, a conclusão do capítulo de hoje deixe um suspense em torno daquilo que vai ser falado no capítulo de amanhã. Isso é muito comum. Você encerra um capítulo de uma novela e você cria na pessoa que está assistindo aquela novela o desejo de assistir no dia seguinte, porque ele vai apresentar o desfecho daquilo que foi falado hoje. E isso deve ser utilizado no transcorrer da tua fala dentro do contexto daquilo que você planejou falar. Muitas vezes o diálogo em uma cena de um filme começa com uma fala mais ou menos assim: olha, eu tenho uma coisa muito importante para te mostrar, mas antes de te mostrar aquilo que eu vim te mostrar hoje, eu preciso te explicar algumas coisas. E aí começa a explicar aquelas coisas. Dificilmente você vai parar de assistir este filme, principalmente nessa cena, sabendo que tem alguma coisa muito importante para ser mostrada na sequência. Então você presta atenção no diálogo, esperando algo mais. Esta sensação de que vem algo mais pela frente é o que a gente precisa tentar conquistar na hora que a gente está falando com o nosso público. Isso é extremamente importante. E esse tipo de estratégia fica ainda mais claro e mais patente quando a gente percebe as cenas pós-créditos nos filmes em que haverá uma sequência e essa sequência ainda não é conhecida pelo público. Então a produção do filme coloca algumas cenas pós-crédito para fazer com que a gente queira retornar ao cinema ou assistir em um sistema de streaming, seja lá qual for, o próximo filme que vai ser lançado. Cria-se expectativa. Então, voltando, a gente precisa basear a nossa fala em 3 pilares: o pilar da espontaneidade, o da autoridade e do roteiro, do script, da preparação. E na hora de pensar no roteiro, é preciso que a gente estruture o roteiro de maneira que a pessoa, durante a nossa fala, deseje continuar ouvindo aquilo que a gente tem a dizer. E se você consegue fazer isso durante a tua apresentação,
muito provavelmente você vai ter sucesso na tua fala. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai ter uma reunião com alguns colaboradores e que você precisa apresentar as novas metas e os novos objetivos da empresa para aquele grupo de profissionais que vai te ouvir. Eu te sugiro que faça uma apresentação muito simples, baseada nas 3 fases do discurso, que são começo, meio e fim. E como eu disse para vocês, comece dizendo o que você vai falar, diga o que você vai falar e faça a conclusão. Então vamos pegar como exemplo uma apresentação profissional que você tem 3 metas a serem apresentadas com um objetivo final. Então você vai fazer uma apresentação mais ou menos assim. Olá gente, sejam muito bem-vindos a essa reunião. Agradeço em nome da empresa. Hoje nós vamos conversar basicamente sobre os objetivos da empresa para este ano. Eu vou dividir a minha fala em 3 metas específicas e no final da minha fala eu vou mostrar para vocês com muita clareza quais são os objetivos da empresa em relação a essas metas a serem alcançadas, o que a empresa espera de cada um de vocês. Entrando no desenvolvimento, você vai apresentar para essas pessoas quais são esses 3 pontos, quais são essas 3 metas a serem alcançadas, de maneira muito clara, apresentando dados, fatos e números. E quando você concluir essa fase da sua apresentação, que é o desenvolvimento, você vai encerrar a sua apresentação falando quais são os objetivos. Mas lembre-se sempre de uma regrinha de ouro. Não comece a conclusão dizendo concluindo, porque senão as pessoas têm uma tendência de dispersar e poderão dispersar durante o momento mais importante da reunião, que é o da conclusão. Você vai simplesmente entrar na conclusão sem anunciar que é a conclusão, dizendo, agora que eu já falei para vocês quais são as 3 metas a serem alcançadas, qual é o objetivo da empresa com essas 3 metas? Alcançando essas 3 metas, a empresa vai, e aí eu vou dar aqui um exemplo, a empresa terá a oportunidade de crescer aproximadamente 4% esse ano, alcançando novos mercados e podendo oferecer a cada um dos colaboradores que ajudou a empresa a alcançar esses 3 objetivos. Aí você apresenta os benefícios de as pessoas realizarem esses objetivos. Os benefícios eles podem variar de acordo com a política da empresa, desde um reconhecimento profissional, de um crescimento profissional, de um ganho financeiro. E aí você apresenta para as pessoas. E aí você parte de fato para o encerramento da tua fala, agradecendo as pessoas pelo fato de elas terem permanecido aquele tempo te dando a atenção devida para que elas pudessem compreender de fato o papel de cada um dentro desse novo cenário. Você percebe que com elementos que estão ao alcance de todo mundo, a gente consegue ter muito mais sucesso na comunicação? E eu baseei essa nossa conversa basicamente em 3 pilares. O pilar da espontaneidade, da autoridade e do roteiro. E o interessante é que eu apliquei esses pilares nesse vídeo. Disse para vocês na introdução o que eu iria dizer. Durante a fala eu disse, além de dizer, eu coloquei alguns elementos a mais que eu não tinha apresentado na introdução. E agora eu estou fazendo a conclusão, agradecendo a sua atenção e desejando de verdade que você tenha sucesso na hora que você for falar com as pessoas. E fale bem.